O trem chegou como chegam todas as coisas importantes no Oeste e sem pedir licença, cuspindo vapor, rangendo ferro contra ferro, anunciando mudança para quem tivesse coragem de olhar. O apito cortou o ar seco da pequena cidade poeirenta, ecoando entre construções baixas, gastas pelo vento e pelo tempo. A locomotiva freou devagar, como um animal velho e cansado, levantando uma nuvem de poeira que se misturou ao cheiro de carvão e óleo quente. O fazendeiro já estava ali antes do trem parar por completo. Mantinha-se alguns passos afastado da plataforma, perto das caixas de carga e do poste torto onde se amarravam cavalos. O chapéu puxado para frente escondia parte do rosto marcado pelo sol, mas não escondia o desconforto. Ele não gostava de esperar. Nunca gostara. Esperar dava tempo demais para pensar, e pensar era justamente o que vinha evitando havia meses. Desde o dia em que colocará o anúncio no jornal. Palavras simples, diretas, quase frias. Trabalho honesto. Casa firme. Vida dura. Nada de promessas vazias. Nada de romantismo. Ele não buscava amor. Buscava ordem. Continuidade. Alguém que aguentasse o peso da terra sem reclamar. Agora, com o trem parando diante dele, sentia uma pontada incômoda no estômago, como se o corpo soubesse antes da mente que algo não sairia como planejado. As portas se abriram. Passageiros começaram a descer, um a um. Homens com malas gastas, vendedores, um pregador, uma família com crianças inquietas. O fazendeiro observava todos sem realmente vê-los, os olhos atentos a um único detalhe, e a mulher que deveria descer sozinha. Ele tinha uma imagem clara na cabeça. Construíra essa imagem ao longo de cartas curtas, escritas à noite, depois do trabalho. Imaginava alguém forte, larga de ombros, mãos calejadas, olhar firme. Uma mulher que não se assustasse com barro, sangue de gado ou silêncio. Alguém moldada pela necessidade, não por sonhos. Então ela apareceu. Desceu devagar, segurando uma mala gasta com as duas mãos. O vestido era simples, mas limpo. O chapéu modesto, puxado um pouco para baixo, protegia um rosto cansado pela viagem longa. Não havia fragilidade exagerada nos gestos, mas também não havia a dureza que ele esperava encontrar. O fazendeiro estreitou os olhos. Ela parecia menor do que imaginara. Mais leve. Como alguém deslocada naquele cenário áspero. O tipo de mulher que o vento do oeste poderia quebrar se soprasse forte demais. Ainda assim, havia algo na forma como ela firmava os pés na madeira da plataforma, como se recusasse vacilar, que o incomodou. Ele não pensou nisso. Preferiu julgar. A avaliou como avaliaria um cavalo novo ou uma ferramenta recém-chegada: peso, resistência, utilidade. Não enxergou a viagem nos olhos dela, nem o que fora deixado para trás. Não lhe ocorreu que ninguém atravessava meio país sem carregar uma força invisível. Esperou que ela o procurasse. E ela procurou. Os olhos dela percorreram a plataforma com atenção contida, até encontrarem os dele. Houve um breve momento de expectativa, e não esperança exagerada, mas reconhecimento. Ela deu um passo à frente. Depois outro. Parou a poucos metros. O senhor, começou, com a voz baixa, mas clara. Ele não respondeu de imediato. Observou melhor. O cansaço no rosto. A postura ereta, apesar disso. A mala gasta denunciando mais história do que posses. Não era o que ele esperava. Seu nome? Perguntou, seco, como se não soubesse a resposta. Ela disse. Com calma. Sem tremor. Sem pedir nada além de ser ouvida. O fazendeiro assentiu lentamente, como quem confirma uma informação indesejada. O silêncio se estendeu entre os dois, pesado. Alguns curiosos diminuíram o passo ao redor. A cidade era pequena demais para segredos. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para um trabalho desagradável. Você não é o que eu esperava. A frase caiu entre eles como um tiro disparado a queima-roupa. Simples. Direta.
Sem rodeios. Sem piedade. Ela piscou uma vez. Apenas uma. O rosto não se desfez. Mas algo ali se fechou, rápido, como uma porta trancada por dentro. Imagino que não, e respondeu, depois de um breve silêncio. Ele continuou, porque precisava terminar aquilo rápido, antes que a dúvida se instalasse. Isso aqui não é lugar fácil. Não posso perder tempo. Nem arriscar. Preciso de alguém indiferente. Não explicou o que. Não pediu desculpas. Não ofereceu alternativa. Virou o corpo ligeiramente, como quem já dava o assunto por encerrado. Ela permaneceu ali, a mala aos pés, sozinha na plataforma. O trem soltou um último chiado e começou a se afastar, levando consigo a última chance de retorno imediato. A poeira voltou a subir, engolindo o rastro de onde ela viera. O fazendeiro se afastou alguns passos e parou. Disse a si mesmo que fizera o certo. Que não podia se dar ao luxo de sentimentalismo. Que o Oeste não perdoava erros de julgamento. Repetiu isso como um credo silencioso. Ainda assim, algo fez olhar para trás. Ela continuava ali. Sozinha. Não chorava. Não implorava. Apenas respirava fundo, como quem segura algo pesado dentro do peito para não deixar cair. Por um instante breve demais para admitir, ele sentiu um incômodo que não soube nomear. Uma sensação de que havia descartado algo que não compreendia completamente. Então virou-se de vez e seguiu pela rua de terra, convencido de que havia evitado um problema. Mas o Oeste tem memória. E aquela decisão, tomada com frieza e orgulho, começava ali a cavar um espaço silencioso dentro dele, um espaço que, cedo ou tarde, cobraria seu preço. O fazendeiro deixou a cidade para trás sem olhar uma segunda vez. O cavalo avançava firme pela estrada de terra, acostumado ao caminho, enquanto o sol descia lentamente, espalhando sombras longas sobre o chão seco. Cada passo do animal levantava poeira, e aquele som repetitivo, e casco, terra, silêncio, era algo que ele conhecia melhor do que qualquer conversa. O rancho surgiu no horizonte como sempre surgia, e sólido, imponente, isolado. A casa grande de madeira escura se erguia no centro da propriedade como uma fortaleza construída não para acolher, mas para resistir. Cercas se estendiam até onde a vista alcançava, delimitando terras vastas, conquistadas com suor, perdas e anos de trabalho ininterrupto. Ele desmontou, amarrou o cavalo e entrou. A porta rangeu ao ser aberta, como se reclamasse do abandono. Lá dentro, o ar estava parado. Nenhum cheiro de comida. Nenhuma marca de presença recente além da dele mesmo. A mesa comprida ocupava o centro da sala, com cadeiras alinhadas de forma quase militar. Havia um lugar vago ali que nunca fora ocupado, e, agora, talvez nunca fosse. Ele largou o chapéu sobre a mesa e passou a mão pelo rosto. Era isso que ele precisava, disse a si mesmo. Ordem. Silêncio. Controle. Caminhou pela casa, como fazia todas as noites. O quarto. A cozinha. O pequeno escritório onde guardava papéis importantes, e trancado numa gaveta, o recorte amarelado do jornal. Parou diante dele. Puxou a gaveta, hesitou por um instante e, por fim, pegou o anúncio. As palavras pareciam mais duras agora do que quando as escrevera. Procura-se mulher para a vida no rancho. Trabalho honesto. Casa estável. Compromisso sério. Nada de carinho. Nada de promessas doces. Ele acreditara que aquilo afastaria as erradas e atrairia a certa. Alguém que entendesse que o Oeste não oferecia conforto, apenas sobrevivência. Dobrou o papel e o guardou de novo. O Oeste não perdoa a fraqueza, e murmurou para o vazio da casa. Era uma frase que repetira a vida inteira. Aprenderá cedo, com perdas que não se davam ao luxo de explicações. Fraqueza custava caro. Fraqueza enterrava gente boa. Foi até a cozinha e começou a preparar a própria refeição. Movimentos mecânicos, precisos.
Ele sabia cuidar de si. Sempre soubera. Sentimento não sustenta gado, e disse em voz alta, como se estivesse encerrando um debate invisível. Comeu em silêncio, o som do talher contra o prato ecoando demais naquele espaço grande e desabitado. Quando terminou, lavou tudo, guardou, e sentou-se à mesa com um copo de água. Ficou ali por um tempo longo demais, olhando para a cadeira vazia à sua frente sem perceber. Enquanto isso, na cidade, a noite também caía. A mulher caminhava pela rua principal com a mala na mão, os braços doendo, os pés cansados, mas o que pesava de verdade era o vazio recém-aberto dentro do peito. Cada passo parecia confirmar o que ela já sabia, e ali ninguém lhe devia nada. Nenhuma promessa. Nenhuma explicação. Parou diante de uma casa simples, mas bem cuidada, com uma pequena varanda e uma lamparina acesa ao lado da porta. A placa dizia pensão. Ela respirou fundo antes de bater. A porta se abriu com um rangido suave, e uma mulher mais velha surgiu, os cabelos presos, o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos atentos. "Posso ajudar?" perguntou. A resposta demorou um segundo a mais do que o normal. Não por falta de palavras, mas porque era preciso engolir orgulho antes de falar. "Preciso de um quarto", e disse ela, firme. "Só por esta noite." A dona da pensão olhou para a mala, depois para o rosto cansado, e entendeu mais do que foi dito. Abriu espaço na porta sem fazer perguntas. "Entre. O café ainda está quente." Aquele gesto simples, a porta aberta, o tom neutro, a ausência de julgamento, quebrou algo dentro dela. Não foi choro. Foi alívio. Um tipo de alívio que vem quando alguém reconhece sua humanidade sem exigir explicações. Mais tarde, sentada à mesa da cozinha da pensão, com uma xícara quente entre as mãos, ela sentiu o peso do dia finalmente baixar. A dona da casa lhe ofereceu um prato simples, mas farto, e deixou que comesse em silêncio. Ela não tinha nada além da mala gasta. Nenhuma garantia. Nenhum plano claro. Ainda assim, manteve as costas eretas. A dignidade intacta. No rancho, o fazendeiro foi para o quarto quando o céu já estava escuro. Deitou-se na cama grande, acostumado ao espaço vazio ao lado. Sempre estivera sozinho ali. Sempre dissera que preferia assim. Mas naquela noite, o silêncio parecia mais espesso. O vento batia contra as paredes, fazendo a madeira estalar. Cada ruído ganhava importância demais. Ele virou de um lado para o outro, os olhos abertos, encarando o teto escuro. Trabalho duro sempre fora suficiente para cansar o corpo e silenciar a mente. Mas agora, mesmo exausto, não conseguia descansar. Na cidade, ela se deitou em uma cama estreita, coberta por uma colcha simples. O quarto era pequeno, mas limpo. Seguro. Antes de apagar a lamparina, fechou os olhos por um instante, permitindo-se sentir a dor do que fora perdido e não um homem, mas uma expectativa. No rancho, o fazendeiro sentou-se na cama, respirando fundo. Havia terra suficiente sob seus pés. Gado nos campos. Respeito na região. Poder construído com anos de sacrifício. E, ainda assim, algo faltava. Ele não daria esse nome ao sentimento. Ainda não. Mas pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da casa pesava mais do que qualquer dia de trabalho pesado. E aquela era a primeira fissura no orgulho que sempre acreditara inabalável. Os dias passaram sem anúncio, como tudo que realmente molda uma pessoa. Não houve grandes acontecimentos, nem gestos dramáticos. Apenas o tempo fazendo seu trabalho silencioso, desgastando certezas e fortalecendo aquilo que não se via à primeira vista. Na cidade, a mulher acordava cedo. Sempre antes do sol tocar os telhados baixos de Willow Creek. A pensão ainda estava quieta quando ela descia as escadas, prendia o cabelo e começava a ajudar no que fosse preciso. Varreu o chão. Lavou roupa. Aprendeu onde ficava cada coisa. Não reclamou. Não pediu mais do que lhe era oferecido. Não era submissão.
Era adaptação. Com o passar dos dias, começaram a surgir pequenos trabalhos. Ajudava na cozinha do armazém. Cuidava das crianças de uma vizinha enquanto a mulher costurava. Organizou prateleiras, fez contas simples, ouviu histórias. Observava mais do que falava. Aprendia os ritmos daquele lugar, as regras não escritas, os olhares que diziam mais do que palavras. Willow Creek não era gentil, mas também não era cruel sem motivo. Respeitava quem se mantinha de pé. Ela caminhava pelas ruas com passos firmes, mesmo quando o cansaço apertava. A mala continuava no quarto da pensão, encostada num canto, mas já não parecia uma âncora. Era apenas um objeto. Um resto de outra vida. Alguns a observavam com curiosidade. Outros com desconfiança. Mas, dia após dia, isso foi mudando. Não porque ela tentou agradar, mas porque não se deixou dobrar. Cumpria o que prometia. Mantinha a palavra. A dignidade seguia intacta. Enquanto isso, no rancho, o fazendeiro mantinha sua rotina rígida. Acordava antes do sol. Cuidava do gado. Consertava as cercas. Gritava ordens curtas aos peões. O trabalho seguia como sempre seguirá. Mas algo nele havia mudado. O silêncio não o deixava em paz. Em certos momentos, a mente voltava à plataforma da estação sem ser convidada. Ao olhar firme dela. A forma como não implorara. A mala aos pés, enquanto o trem partia. Ele se irritava consigo mesmo por pensar nisso. Naquela manhã, precisou ir à cidade buscar suprimentos. Selou o cavalo com movimentos rápidos e partiu, decidido a resolver o que precisava e voltar o quanto antes. Não buscava ninguém. Dizia isso a si mesmo. Ao entrar na rua principal, desmontou perto do armazém. Foi então que a viu. Ela estava do outro lado da rua, carregando uma caixa leve demais para justificar o cuidado com que a segurava. Conversava com a dona da loja, trocando poucas palavras. O corpo ereto. O rosto sereno. Nenhum sinal de derrota. Não parecia quebrada. Pelo contrário. Havia nela uma presença silenciosa que não estava ali antes. Algo firme, construído dia após dia, longe do rancho, longe dele. O fazendeiro ficou parado por um instante longo demais. Sentiu um choque seco no peito. Um reconhecimento tardio e indesejado. Ele errara. Não por tê-la recusado, e dizia isso para si mesmo, mas por tê-la julgado com base em aparência. Por ter confundido silêncio com fraqueza. Delicadeza com incapacidade. Ela levantou o olhar e o viu. Não sorriu. Não desviou. Apenas o reconheceu, como se ele fosse mais um homem da cidade. Nada mais. Nada menos. Aquilo o atingiu com mais força do que qualquer acusação. Depois de concluir o que fora buscar, ele se viu caminhando na direção dela sem planejar. Cada passo parecia pesado. Não havia discurso preparado. Não havia pedido ensaiado. Ela percebeu sua aproximação e se virou para encará-lo. Precisa de algo? Perguntou, neutra. A voz não carregava rancor. Tampouco acolhimento. Ele começou, mas a palavra seguinte demorou a vir. Vi que está trabalhando. Ela assentiu. E estou. O silêncio entre os dois não era confortável. Era honesto. A cidade parece tê-la recebido bem, disse ele, escolhendo as palavras como quem pisa em terreno instável. Eu faço o que precisa ser feito, e respondeu. Como qualquer um aqui. Ele engoliu em seco. Não havia defesa contra aquilo. Eu errei, disse, finalmente. A frase saiu baixa, quase dura. Não havia emoção excessiva, nem drama. Era um reconhecimento simples, talvez tardio, mas verdadeiro. Ela o observou por um momento antes de responder. O senhor fez uma escolha, disse.
Como eu fiz a minha, vindo até aqui. Não o acusou. Não o absolveu. Ele assentiu. Julguei sem conhecer. Ela manteve o olhar firme. Acontece, e respondeu. Mas nem todo mundo aprende. A frase ficou suspensa entre eles. Ele percebeu, então, que aquela mulher não precisava da aprovação dele. Não buscava validação. Havia algo nela que se sustentava por conta própria. E, pela primeira vez, ele a enxergou como pessoa. Não como promessa. Não como necessidade. Não como solução para uma casa vazia. Como alguém que sobrevivera. Que aprenderá. Que resistirá. Ele não tentou prolongar a conversa. Não fez pedidos. Apenas inclinou a cabeça num gesto breve, respeitoso, e se afastou. Ela o observou ir, sem pressa, sem expectativa. Enquanto ele se afastava, uma frase ecoava em sua mente, clara como o céu sobre o oeste. Força não grita. Ela resiste. E essa verdade, simples e implacável, começava a mudar tudo. O fazendeiro sempre acreditara que o passado ficava onde havia sido enterrado. No oeste, pensava ele, a terra engole tudo, corpos, erros, lembranças. Bastava seguir em frente, trabalhar duro, não olhar para trás. Era assim que sobrevivera. Ou assim dizia a si mesmo. Mas o passado não some. Ele apenas espera. Naquela noite, sentado sozinho na varanda do rancho, o vento trazendo o cheiro de chuva distante, as lembranças voltaram com uma força que ele já não conseguia conter. Não vieram como imagens confusas, mas como fatos duros, nítidos, impossíveis de negar. Houvera uma mulher antes. Pouca gente na cidade sabia disso. Menos ainda sabiam como terminara. Ele nunca falará. Nunca sentirá a necessidade de explicar. Ela chegará jovem, cheia de planos que não cabiam naquela terra. No começo, tentará se adaptar. Depois, adoecera. O médico dissera palavras difíceis demais para mudar o destino. O inverno fora longo. A casa, grande demais. Quando ela partirá, em fosse pela morte ou pelo esgotamento que o oeste impõe, em algo nele se fechará de vez. Naquele tempo, ele aprenderá a lição errada, depender de alguém era perigoso. Amar custava caro. Criar expectativas era abrir espaço para a perda. Foi ali que os muros nasceram. Muros invisíveis, erguidos com silêncio, rotina e trabalho excessivo. Cada cerca levantada no rancho parecia refletir outra, mais alta, dentro dele. E por anos isso funcionara. Funcionara até o dia em que colocará o anúncio no jornal, não por desejo, mas por necessidade. O rancho crescia. O peso aumentava. Ele não estava ficando mais jovem. Ainda assim, quando a mulher descera do trem, algo dentro dele reconhecera o risco. E reagira do único jeito que sabia, e afastando. O céu escureceu de repente. O vento ganhou força, sacudindo árvores e levantando poeira. Nuvens pesadas avançaram rápido, como um exército sem aviso. O fazendeiro levantou-se da varanda, o corpo atento. Aquilo não era uma chuva comum. A tempestade caiu com violência. A chuva veio grossa, empurrada por rajadas de vento que faziam a casa render. Relâmpagos cortavam o céu, seguidos de trovões secos. Ele correu para o curral, mesmo com a água já encharcando as botas. O gado estava agitado. Um trecho da cerca cedeu sob a força da enxurrada. Quando percebeu, parte dos animais havia escapado. O caos tomou conta. Gritos, chuva, lama. Ele tentou conter o estrago sozinho, como sempre fizera. Mas a noite avançava, e a tempestade não dava trégua. Um homem só não bastava. Foi então que a viu. A lanterna apareceu primeiro, balançando na escuridão. Depois, a silhueta firme, avançando contra o vento. Ela se aproximou sem pressa, mas sem hesitação. A cerca do lado leste caiu, disse,
levantando a voz para ser ouvida. Viu o gado seguindo para o vale. Ele ficou imóvel por um segundo, surpreso demais para falar. Como? Começou. A cidade viu a tempestade, e respondeu ela. E eu conheço o caminho agora. Não havia cobrança na voz. Nem ressentimento. Apenas constatação. Ele assentiu, engolindo o orgulho. Trabalharam juntos sob a chuva. Mãos na lama, corpos cansados, movimentos coordenados sem necessidade de muitas palavras. Ela segurava a lanterna enquanto ele fechava a passagem. Em outros momentos, trocavam de posição, cada um fazendo o que sabia. Ela não reclamou do frio. Não se mostrou frágil. Não pediu reconhecimento. Apenas ajudou. Quando finalmente conseguiram conter o gado e improvisar um reparo na cerca, a tempestade começou a ceder. A chuva virou garoa fina. O silêncio voltou aos poucos, quebrado apenas pela respiração pesada dos dois. Ficaram ali por um instante, próximos demais para serem estranhos, distantes demais para serem íntimos. A água escorria pelo rosto dela, misturando-se ao barro. Mesmo assim, havia dignidade em cada gesto. Ele sentiu um aperto no peito, forte e inesperado. Você não precisava ter vindo, e disse, por fim. Ela deu de ombros. Alguém precisava. Ele percebeu, então, a diferença. Ela não ajudara para provar nada. Não buscará espaço. Não exigirá desculpas. Apenas fizera o que achava certo. Ali, sob o céu que começava a clarear, algo nele cedeu. Rejeitá-la não fora razão. Fora medo. Medo de repetir perdas. Medo de abrir espaço para alguém que pudesse partir. Medo de sentir novamente o vazio que jurara nunca mais enfrentar. O respeito nasceu ali, naquele silêncio compartilhado, antes de qualquer palavra bonita, antes de qualquer promessa. Um respeito profundo, construído não sobre expectativas, mas sobre ações. Ele a acompanhou até a varanda da casa. Ofereceu-lhe uma toalha seca. Ela aceitou sem cerimônia. Os dedos se tocaram por um instante breve demais para ser ignorado. Nenhum dos dois falou. Não era necessário. Naquela noite, enquanto ela se afastava pelo caminho que levava de volta à cidade, o fazendeiro permaneceu parado, observando. Pela primeira vez em muitos anos, não sentiu apenas alívio por estar sozinho. Sentiu algo mais perigoso. Esperança. E o passado, que ele acreditara enterrado, cobrava agora seus juros, e não em dor, mas na exigência de coragem para mudar. O fazendeiro não foi à cidade no dia seguinte por acaso. Também não foi por urgência prática. O gado estava contido. A cerca aguentaria até o conserto definitivo. Tudo o que precisava ser feito podia esperar. O que não podia mais esperar era a decisão que vinha sendo empurrada para o fundo da consciência. Ele selou o cavalo cedo, antes que o sol subisse alto demais. O caminho até Willow Creek parecia diferente agora, embora fosse o mesmo de sempre. Cada curva carregava um peso novo, o de escolher não fugir. Quando desmontou perto da pensão, não entrou de imediato. Permaneceu um momento do lado de fora, respirando fundo. Não ensaiava palavras. Não buscava discurso. Apenas aceitava que não tinha o direito de pedir nada além do que estivesse disposto a sustentar. Ela estava na varanda, dobrando roupas ao sol. Ergueu o olhar ao ouvi-lo se aproximar. O rosto permaneceu neutro. Não havia hostilidade. Tampouco expectativa. Vim falar com você, disse ele. Pode falar, respondeu, sem largar o que fazia. Ele não pediu que se sentasse. Não tentou suavizar o momento. Ficou ali, de pé, no mesmo nível. Não vim pedir que volte como promessa, e começou. Nem como obrigação. Ela parou o movimento das mãos, mas não o interrompeu. Nem como favor, e continuou ele. Não tenho isso para oferecer. Ela o encarou agora, atenta.
Então por quê? Perguntou. Ele sustentou o olhar. Pela primeira vez, não desviou. Porque eu preciso de alguém que caminhe ao meu lado. Não atrás. Não acima. Ao lado. O silêncio se instalou. Parceria, e completou. Trabalho. Decisões. Respeito. Ela respirou fundo antes de responder. O senhor já decidiu que eu não era capaz uma vez. Decidi, e admitiu ele. E errei. Não houve desculpa longa. Nem tentativa de justificar o passado. Apenas a verdade crua. Não volto para lugar nenhum onde precise provar quem sou, disse ela, com firmeza. Eu sei. Não aceito ser escolhida por conveniência. Nem eu quero oferecer isso. Ela cruzou os braços. E se eu disser não? Ele assentiu. Então sigo em frente. Sem tentar convencer. A resposta pareceu surpreendê-la mais do que qualquer promessa. Ela o observou por alguns segundos, avaliando não as palavras, mas a postura. O homem à sua frente não estava de joelhos. Não implorava. Mas também não se escondia atrás do orgulho. Vou ajudar no rancho, disse ela, por fim. Como trabalho. Não como acordo silencioso. É tudo o que peço, e respondeu ele. Os dias seguintes não foram fáceis. O rancho não se transformou de um dia para o outro. O trabalho era duro, repetitivo, muitas vezes ingrato. Ela aprendeu rápido, mas não sem esforço. Ele ensinou sem condescendência. Trabalhavam lado a lado. Consertavam cercas. Organizavam contas. Redistribuíam tarefas. Havia discussões, silêncios, ajustes constantes. Mas havia algo novo. A terra respondia. Onde antes havia descuido, surgia organização. Onde o cansaço dominava, surgia a divisão de peso. O rancho parecia respirar melhor. A casa, antes silenciosa demais, ganhou sons simples, passos, portas abrindo, água fervendo no fogão. Não havia romance nos gestos. Ainda não. Apenas convivência honesta. À noite, às vezes sentavam-se na varanda. Falavam pouco. Observavam o céu. O oeste seguia imenso, indiferente, mas agora menos hostil. A afeição crescia sem pressa. Não vinha em declarações, mas em detalhes, ele lembrando de deixar água fresca perto da porta. Ela ajustando um hábito dele sem criticar. Pequenas concessões que não diminuíam ninguém. Ele percebeu algo essencial, não precisava dela para salvar o rancho. Precisava dela para não endurecer de vez. Ela percebeu algo igualmente forte, não precisava dele para sobreviver. Mas escolher ficar era um ato consciente, não uma necessidade. Amor, aprenderam, não nasce da falta. Nasce do reconhecimento. E ali, entre terra, trabalho e respeito, algo verdadeiro começava a criar raízes. O amanhecer chegou sem alarde, como as coisas que realmente importam. O céu clareou devagar, dissolvendo os últimos vestígios da tempestade que castigara o rancho durante a noite. A chuva cessara, o vento perdera força, e a terra, ainda escura e úmida, parecia respirar aliviada. O fazendeiro estava de pé antes do sol surgir por completo. Caminhou pelo terreno com passos lentos, observando os danos deixados pela tormenta. Havia lama, galhos quebrados, marcas profundas no chão, e mais o essencial permanecerá de pé. As cercas resistiram. O gado estava seguro. O rancho sobrevivera mais uma vez. Ela surgiu logo depois, trazendo café em uma caneca simples. Não disse nada. Apenas estendeu a bebida e ficou ao lado dele, ambos voltados para o horizonte que começava a ganhar cor. Nenhuma palavra era necessária. Ele tomou um gole, sentindo o calor percorrer o corpo cansado. Pensou em quantas vezes enfrentará a tempestade sozinho, convencido de que força significava isolamento.
pensou em quantas decisões tomara com base no medo, disfarçado de razão. Quase perderá o melhor da vida por orgulho. O pensamento não veio como arrependimento amargo, mas como reconhecimento sereno. Havia feito escolhas erradas. Havia aprendido. E aprender, descobrira, também era uma forma de coragem. Eles começaram o trabalho juntos, como em tantos outros dias. Consertaram o que a noite destruíra. Reforçaram cercas. Organizaram ferramentas. Dividiram tarefas sem precisar discutir quem faria o quê. Cada gesto carregava confiança construída, não prometida. O amor, ali, não precisava de declarações. Ele se manifestava quando ele ajustava o peso da carga para que ela não se esforçasse além do necessário. Quando ela lembrava de algo importante que ele costumava esquecer. Quando um esperava pelo outro sem impaciência. Ao meio da manhã, o sol já dominava o céu. O rancho parecia diferente. Não maior. Não mais rico. Apenas mais vivo. A casa, antes silenciosa demais, agora guardava ecos de passos, de portas abertas, de presença compartilhada. Sentaram-se na varanda para descansar. O campo se estendia diante deles, vasto e indomável como sempre fora. O oeste não mudará. Continuava duro. Exigente. Implacável com quem não estivesse disposto a aprender. Mas agora, não era solitário. Ele olhou para ela de soslaio. Viu a mulher que chegará pelo trem meses antes, rejeitada sem explicações. E viu também a mulher que escolhera ficar, não por falta de opções, mas por decisão própria. Forte não porque gritava, mas porque permanecia. Ela percebeu o olhar e não desviou. O que foi? Perguntou. Ele pensou em dizer muitas coisas. Sobre medo. Sobre erros. Sobre gratidão. Mas apenas respondeu. Nada. Só, bom estar aqui. Ela assentiu, compreendendo o que não fora dito. Quando o dia avançou e o trabalho terminou, ficaram de pé, lado a lado, observando o horizonte. Dois corpos marcados pelo tempo, pela luta, pela escolha consciente de não desistir. A rejeição, aprenderam, não fora o fim. Fora o começo certo. Porque algumas histórias precisam quebrar antes de se alinhar. Algumas pessoas precisam ser afastadas para aprender a enxergar. E algumas portas só se abrem depois que o orgulho é deixado do lado de fora. O oeste seguia vasto, indomável, eterno. Mas ali, naquele pedaço de terra conquistado não apenas com trabalho, mas com humildade, já não parecia tão frio. E se essa história te lembrou que força não grita, que dignidade salva, e que segundas chances exigem coragem? Deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te tocou, e se inscreva no canal. Porque o Velho Oeste ainda guarda histórias de dor, redenção e amor verdadeiro, e a próxima pode mudar a forma como você enxerga o mundo.